Todos tentam ensinar dogmas, doutrinas, ensinamentos muitas vezes de repetições, de tantos argumentos, com a intenção de promover e trazer salvação à alma do homem. Tenho me dedicado por esses dias a estudar sobre isso e anunciar a palavra sobre isso. E até peço a Deus e tenho orado para que estas pregações sejam um instrumento para que muitas pessoas convertam-se ao Evangelho de Cristo, convertam-se ao Senhor Jesus e sejam salvas, batizadas, remidas, lavadas no sangue do Cordeiro. Infelizmente, nós vemos que as religiões muitas vezes até entram em certas discussões, e aliás muitas discussões, do que se deve fazer, de como se deve resgatar a alma, ensinamentos que são muitas vezes, principalmente ensinamentos distorcidos do que está descrito na Santa Bíblia, na Santa Palavra de Deus. A Bíblia fala que certo dia Deus chama Josué e fala: Josué, se você meditar na minha palavra dia e noite, você viverá como uma pessoa prudente e você poderá conduzir a sua vida com prudência. Então, os textos bíblicos não são só meros textos, não são só historinhas. A palavra de Deus está descrita que ela sempre renova-se todos os dias. Por isso, eu peço que você abra seu coração. Por mais que você ache ter conhecimento da salvação, por mais que você já tenha até mesmo entendimento de que alguém já te transmitiu isso, pensando num familiar, pensando talvez no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, algum parente, algum amigo te apresentou algo, eu peço que você deixe este ensinamento que você tem agora um pouquinho de lado. Não seja crítico naquilo que agora eu vou ministrar para você, e a partir daí então, depois que toda a ministração dessa mensagem terminar, aí você pondere aquilo que você tinha e o que você tem a partir de agora. Aí você vai ponderar e fazer uma base. Será que o que está descrito na palavra de Deus é a verdade? Ou o que eu escutei da religião, que eu escutei da Igreja Católica, que eu escutei no Espiritismo, que eu escutei em todos e quaisquer tipos de religiões, seja, enfim, eu não vou aqui enumerar, são tantas, né? O Islã, enfim, tantas coisas que podem trazer às pessoas até mesmo o interesse de alcançar salvação. Mas salvação só vem por meio de Jesus. E começando falando sobre salvação, nós temos que falar de arrependimento de pecados. Lembrando que o arrependimento é um ato, uma atitude que nós tomamos, mas a obra completa é Cristo. A obra completa, não há algo que eu ou você tenhamos necessidade de fazer para alcançar salvação. O fazer já foi feito, já está tudo feito. Tudo que tem que fazer são coisas que, condutas que eu preciso tomar, que nós precisamos tomar para andar segundo o Evangelho de Cristo. Esse é o quadro que nós estamos hoje aqui, são as palavras de Jesus. Nós temos que andar segundo as palavras de Jesus. Vamos extrair da boca de Jesus, do coração de Deus, essa vontade para o ser humano. O homem nasceu já no pecado. A vida de Adão, a concepção da morte, a concepção do pecado começou por conta da desobediência. E desde então todos os seres humanos são concebidos no pecado. Eles nascem no pecado. Mesmo quando você olha, por exemplo, para uma pessoa que tem uma boa conduta, uma pessoa de bem, sabe aquela expressão dita por algumas pessoas: eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa de bem, nunca roubei, nunca matei. Quer dizer, ela usa de alguns atributos que, diga-se de passagem, são benéficos, os que praticam isso. As pessoas que andam num caminho justo, num caminho verdadeiro, que proferem a palavra de Deus, isso é louvável, mas não é isso que garante nossa salvação. A salvação está em Cristo e eu preciso somente crer. É só eu colocar em meu coração, é eu crer, já será o suficiente para que a salvação de Cristo me alcance. Porém, há muitas pessoas que, além de crer, colocam outras coisas. Jesus nos ensinou por este exemplo. João capítulo 3, eu vou começar no versículo de número 1.
Eu quero que você, se der tempo para a gente chegar, eu quero chegar até o versículo 16, até o versículo 19, perdão. Se der tempo eu chego lá, mas eu peço que você, enquanto a leitura dos versículos são feitas aqui, além de você poder ler junto comigo, com a sua Bíblia na sua casa, anotando na sua Bíblia, anotando ali no papel e caneta, organizando a ideia, o propósito, você que está agora, talvez dizendo assim, pastor, eu estou assistindo todo dia porque eu quero aprender, eu quero ter essa visão do que está descrito nos evangelhos. Não quero a visão de igreja, visão de dogmas e doutrinas variadas, de tantas coisas que eu escuto. Então vamos aqui aos textos, vamos aqui à palavra de Cristo e isso vai te revelar, vai te fazer entender o que Deus quer. A Bíblia fala no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este, por sua vez, tinha uma posição de príncipe de judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, que bem sabemos nós que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então vamos aqui pegar dois pontos importantes. O primeiro deles é, quando Nicodemos deixa as prerrogativas religiosas de lado, como eu disse para você, se possível, deixe tudo que você tem de religião de lado a partir de agora. Tudo. Seja você em qualquer religião que você um dia já participou, ou talvez você se namorou com uma religião, ou gosta de uma coisa. Ó, pastor, eu sou um tanto fã de astrologia, de numerologia, eu sou um tanto fã das coisas que são concernentes a signos. Deixa tudo isso de lado, porque o Nicodemos, ele tinha convicção. As convicções de Nicodemos vinham do farisaísmo. Ele era um fariseu nato, inclusive a Bíblia fala que ele era um príncipe, então quer dizer, ele não era um homem comum, ele não era só um participante da sinagoga dos fariseus, ele era um fariseu principal, ele era alguém que tinha um conhecimento profundo. Então note que, apesar de todo o conhecimento de Nicodemos, apesar de tudo que ele já tinha em seu coração, quando ele olha a vida de Jesus, quando ele nota os milagres acontecendo, multidões dando ouvidos, se convertendo a Cristo, Nicodemos para e fala, puxa, o que esse homem está fazendo não pode ser natural de um homem comum. Não é uma modinha de tempo, não é só um período, porque inclusive muitos de nós já lemos, já estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Chega um momento que a pregação está se expandindo tanto, tantas igrejas se abrindo, quantos se convertendo, né? Quantas pessoas deixando as suas religiões doutrinárias, deixando tudo de lado para andar segundo os evangelhos de Jesus, segundo a vida de Cristo. E inclusive nesses tempos da igreja primitiva era tão doloroso ser cristão porque eles sofriam, apanhavam, eram xingalhados. No entanto, que eles prendiam os cristãos com a intenção de que vissem pessoas presas e não se convertessem ao evangelho, mas não deu certo. E assim tem sido todos estes anos. E digo para você, um dia um homem muito instruído chamado Gamaliel falou, olha, se esta obra é de homens, você vai ver como várias pessoas passaram tentando inventar modinhas aí, tentando inventar religiões, dizendo ser o Salvador, dizendo que vai salvar, que é isso, que é aquilo, e vai passar. Isso aí é tudo mentira. Agora, se a obra é de Deus, ninguém poderá contra ela. Olha que sabedoria desse homem. Então, compreenda que Nicodemos é uma pessoa como você. Você que me assiste agora, você talvez é aquela pessoa que a sua esposa, ela vai a uma igreja evangélica, ela ama a graça de Deus, ela ama estar na presença do Senhor, ela vive uma vida com Deus e você é incrédulo. Você assiste o programa da sua casa, você até tem vamos dizer assim, um lado dentro do seu coração reservado para ouvir a pregação, você gosta de ouvir o pastor fazendo uma oração, até fé na oração que é feita você tem. Ou seja, você já está enamorando-se com Jesus, mas você não dá o braço a torcer da sua religião, daquela doutrina que simplesmente fez você ficar parado, você está estacionado no tempo.
E eu vou dizer para você que Nicodemos, sendo tão conhecedor da sua doutrina, sendo tão conhecedor da sua religião, sendo tão quisto, tão bem visto, porque ele era um príncipe, alguém que tinha renome diante dos fariseus. Ele para tudo isso. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção, que ele vai procurar Jesus às escondidas. Ele deixa tudo e ele procura Jesus. Escute bem o que eu vou lhe falar. Não foi Jesus que foi atrás de Nicodemos, mas Nicodemos, vendo todas as obras que se fazia por Jesus, ele tomou a decisão de procurar Jesus. E ao encontrar Jesus, ele fala, olha, ele chama, inclusive, ele usa de uma expressão de reverência. Ele fala Rabi, né, que é o mesmo que mestre, senhor. Ele chega a Rabi. Eu digo que não pode ser que o Senhor seja um homem comum, porque as coisas que o Senhor faz têm que ser do céu. Não tem como ser algo humano, não tem como ser algo por coisas que consequências de estudos. Não, não é isso. O que acontece aqui são coisas do céu. E o Senhor é um mestre que foi enviado por Deus. Então, o primeiro fato é, quaisquer religião, quaisquer elas que sejam, seja as pessoas lá do terreiro, seja as pessoas do candomblé, seja as pessoas de todo tipo de religião, reconhecem Jesus Cristo. Uns chamam Jesus, por exemplo, de profeta. Outros falam que Jesus era um grande homem, um homem miraculoso. Não, todas as pessoas reconhecem, ou até mesmo aqueles que garantem a falta de provisão de fé, como um ateu, por exemplo. Uma pessoa que diz, não, eu não creio em nada disso. E vamos falar a verdade, Jesus Cristo marcou o seu tempo, Jesus Cristo marcou todo o tempo posterior a ele, e Jesus marcou o tempo antes dele. A Bíblia testifica que profetas, desde o início de todo o contexto histórico bíblico, Jesus já tinha marcado o dia para vir a essa terra dos homens, para trazer arrependimento aos corações, para trazer vida ao que estava morto. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia fala que Cristo nos vivificou porque estávamos mortos nos nossos pecados. Isso nos faz entender que quando Jesus veio a este mundo, o propósito dele é resgatar a alma do ser humano, resgatar o que está perdido. Então, quando alguém dá crédito à vontade de Jesus, ela começa a deixar as religiões de lado, ela começa a deixar todos os estudos mentais, ele começa a deixar tudo aquilo que é somente, como se diz, uma alegoria. Deixa todas as alegorias de lado e vai diretamente ao ponto principal da fé. O Rabi, o Mestre, o Senhor Jesus está agora disponível para mim e para você, deixando todas essas questões de você ter que pagar para você ter um milagre, uma bênção, de você ter que pagar para ser salvo. Há algumas pessoas que ainda dão este crédito, que pagam, por exemplo, para fazerem ali um culto, para poder salvar a alma de alguém que está no purgatório. Onde há um texto bíblico que diga que existe o purgatório? Onde há um texto bíblico que diga que possa nos dar referência dizendo que nós podemos salvar alguém após a morte, livrar a alma de alguém que está sofrendo? Tudo isso é uma grande mentira para prender as pessoas numa religião furada, sem fundamento, tirando totalmente o crédito de Jesus. Então, vamos mudar de etapa aqui? Então, o fariseu Nicodemos deixa toda a sua religião de lado e vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele reverencia o Senhor. E essas palavras de reverência fazem que Jesus dê uma resposta para ele. Diz o versículo 3, e Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja que Jesus, ele traz uma resposta que é como uma pergunta para Nicodemos. É como se soasse uma pergunta. Porque ele chega querendo entender
de onde vem essa sabedoria. Ele quer saber por que tais milagres estão acontecendo, sendo que, olhando naturalmente para esses dias, Jesus era uma pessoa simples. Eu não vou abrir porque o tempo aqui é curto, mas aqui mesmo em João, no capítulo 1, a Bíblia fala que João Batista anuncia o batismo nas águas e ele mesmo recebe Jesus no deserto e ele batiza Jesus no Rio Jordão, dando a nós o entendimento de que o batismo nas águas não é na concepção da criança quando nasce. Quando uma criança nasce, ela nasce sim no pecado da carne. Estávamos nos delitos, nos desejos, nas concupiscências da carne. Então nascemos, somos concebidos no pecado de Adão, né? O pecado adâmico alcança todas as pessoas carnalmente falando. Quando então Jesus, com 30 anos, ele assume esse ministério, porque esses 30 anos Jesus se preparou, Jesus buscou, Jesus se conduziu como um santo homem de Deus desde a sua criança, desde a sua infância. Ele, como criança, ia ao templo, ele disputava ali com os anciões, pregava a palavra desde criança. Mas com 30 anos, com uma idade que eu acredito que, se você parar e pensar um pouquinho comigo, você vai perceber que já é uma idade de maturidade. É uma idade de maturidade. Seja isso exemplo para nós, não que nós temos que esperar chegar a 30 anos para ser batizado. Mas quando alguém tem conhecimento e entendimento de seus pecados, ela deve reconhecer quem é Cristo. Ela deve arrepender-se e ser batizada. Jesus, então, ele marcou o exemplo de que é necessário para exemplo. No entanto, que o próprio Jesus fala para João Batista. João Batista não queria batizar Jesus, porque ele disse: Senhor, é eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. Como o Senhor vem pedir para que eu batize o Senhor? Não, Jesus, eu não farei isso. Aí ele fala assim: olha, você vai batizar sim. Você vai me batizar para que isso fique marcado. Isso aqui é necessário para que seja algo que todo Israel saiba que é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Aí chega Jesus agora, já no seu ministério, pregando, curando, libertando, anunciando o reino dos céus. Nicodemos faz essa pergunta: Senhor, como pode o Senhor operar tantas coisas? E Jesus rebate a fala de Nicodemos dizendo: olha, deixa eu contar uma coisa para você. Se você não nascer de novo, você não pode fazer essas coisas. Quer dizer então que Nicodemos tem uma resposta e uma pergunta, porque a indagação vai crescer no coração dele, porque tudo que ele sabe, tudo que ele conhece é diferente do que Jesus está falando. Então Jesus mais ou menos responde assim, né? Mais ou menos não, mas diretamente entre linhas. Olha, para ser mestre, para ter esse poder, para ser usado por Deus para estas coisas, é necessário nascer de novo. Aí a pergunta parece um tanto descabida, porque como pode? Imagine, hoje talvez você já ouviu falar do novo nascimento, você já ouviu falar do batismo nas águas, mas nesses dias não havia se falado. Anunciava-se João Batista no deserto. Jesus estava começando o seu ministério terreno. Então, o batismo é um marco que é novo aqui nesses dias. Está começando agora, o batismo do arrependimento. Aí Nicodemos faz o seguinte, ele não compreendendo isso, ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Eu creio que até essa indagação seja uma indagação, pode ser que ele quis falar na intenção de ser um homem usando de sarcasmo para com Jesus. Ah, Jesus, tem jeito agora de eu novamente entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Quer dizer, ele tinha a interpretação de que eu tinha que morrer de novo para poder nascer, então ser salvo. Era isso que ele tinha entendido. Então vejo que até algumas pessoas ensinam isso, que vai morrer nessa vida, vai nascer numa outra vida, para então poder pagar e ter uma vida então digna para ser salva. Isso é mentira, isso é enganação. Morreu, meu amigo, você fechou os olhos. Nesta vida, a salvação de Deus chegou, ou a perdição eterna chegou, e não tem o que ser feito.
Por isso que Deus tem dado tempo para você se arrepender, hein? Escute bem, você está tendo tempo para se arrepender. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne continua sendo carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e muito menos para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos então respondeu e disse: como pode ser isso? Então Jesus, ele dá a base, ele dá uma explicação. Olha, para você ser salvo, para você nascer de novo, você tem que nascer, porque a pessoa que nasce da carne, o que ele quer dizer? A pessoa carnal nasceu do ser humano, nasceu de uma mulher, carnalmente falando, o que é da carne continua sendo carne. O que nasce do Espírito passa a ser do Espírito. Então o que é do Espírito de Deus, porque está lá em Romanos, capítulo 8, a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica no nosso coração, e dentro do nosso espírito, que somos salvos. Então veja que é uma ação espiritual, é uma ação de Deus, é algo do Senhor. Então quando eu reconheço os meus pecados, quando eu entendo o que é o novo nascimento, é deixar que todas as práticas que eu cometi até hoje, todo o pecado que eu cometi, tudo que eu fiz até hoje, reconhecendo eu ser pecador, e eu quero ser perdoado disso, porque muitas pessoas, talvez você que cometeu coisas, vamos dizer assim, bárbaras, você fez coisas terríveis, atitudes que talvez você tenha vergonha de falar. Se você tem real sinceridade e arrependimento em seu coração, e você quer sair da morte deste pecado e passar a ser uma pessoa viva em Cristo, uma pessoa com oportunidade, uma pessoa que poderá levantar a cabeça, andar de cabeça erguida, porque Jesus fez por você o que você não poderia fazer sozinho. Então esse é o momento que Jesus fala com Nicodemos, e Nicodemos fala: então me explica como que pode isso. Aí então Jesus responde, versículo 10, tu és um mestre dentro de Israel e não sabes isso? Você é tão sabido, você é tão conhecedor, mas não entende isso? Na verdade te digo que nós dizemos aquilo que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, versículo muito conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, o pecador, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas, mais suas religiões, mais suas convicções, mais suas filosofias, porque mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus, ele dá um apanhado aqui em todo esse texto que nós lemos. Ele fala acerca da salvação comum, de que o Senhor Deus amou o mundo, sabendo que o mundo todo estava corrompido pelo pecado. Não havia um ser humano digno de salvação. Então o Senhor Jesus veio, seu Filho unigênito, único Filho,
Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o Filho desceu do céu, veio como homem a este mundo, trazendo esse ensinamento a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não é uma nova criatura. No entanto, que quando Jesus vai declarando esse texto, você percebe que há uma condicional, porque quando eu me arrependo dos meus pecados, o primeiro ato, pensando naqueles que estão procurando Jesus, vai procurar um pastor, vai procurar uma igreja que vai lhe ensinar, vai lhe doutrinar segundo as palavras de Jesus, vai batizar esta pessoa, independente de quem o batizou. Mas a pessoa que vai batizar tem que ser muito santa. Não é esse o caso, não. O batismo é a fé. O batismo, na verdade, é o sepultamento da velha criatura. Isso significa o batismo. O batismo, na verdade, por imersão. Batismo significa imergir. Quando a pessoa é colocada dentro da água, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso no nome de Jesus, ou seja, no mandamento de Jesus, que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, uns dizem, não, se batiza em nome de Jesus, outros, não, é só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala, Jesus falou, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se batiza ninguém em nome de Jesus. O que significa em nome de Jesus é, eu batizo na ordem que Jesus deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso por imersão. Batismo, o batismo nas águas é quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e ela quer que as obras de trevas que ela cometeu, em pensamentos, em atitudes, desde o dia que ela nasceu até o dia que ela é batizada nas águas. Desde o dia que ela nasceu até o dia que ela é batizada. Todos os seus pecados são perdoados. Ali as obras das trevas que haviam na sua vida é manifesto porque você confessa ao Senhor Deus, você confessa a Cristo e naquele momento você sai das trevas e vem para a luz. Então a partir daquela hora acontece algo especial, que algumas pessoas têm um critério de dizer que todos são filhos de Deus. Mentira! Mentira! Só é filho de Deus. João capítulo 1, põe para mim por favor na tela, Natanael. João 1,12. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Somente aos que creem no seu nome. Somente. Então, a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados, eu me torno uma nova criatura. As obras das trevas são apagadas, porque agora eu quero andar na luz, eu quero andar na luz das Escrituras. Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, a luz das Escrituras apagarão todos os pensamentos de trevas, porque as trevas passaram. Agora a luz de Deus está sobre você. No entanto, que Nicodemos, com todo o seu conhecimento, com toda a sua pompa, escuta Jesus falar: você é mestre? Você é aqueles que as pessoas dizem ser o entendedor, o conhecedor, e você não entende o que eu falo para você? Você não compreende as coisas do Espírito de Deus? Se você diz falar as coisas de Deus, mas você não tem o Espírito de Deus que te faz entender? Temos que nascer nas águas, quer dizer, nós temos que ser batizados nas águas, mas também temos que nascer no Espírito, temos que ser cheios do Espírito Santo. Agora, para terminar, eu vou com vocês rapidinho em Romanos, eu só vou ler porque meu tempo já estourou. Romanos capítulo de número 10, o versículo de leitura é o 8, eu vou até o 13, preste atenção nessa leitura. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. O que o Paulo fala aqui à igreja de Roma? Essa palavra que você ouviu, tudo que você está ouvindo agora, isso aqui é algo que está no teu coração, você teve fé para isso, você já tem conhecimento, na tua boca já fala disso, você já entende disso. Aí ele fala, a saber se com a tua boca, ou seja, se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus, em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração eu creio
para que haja justiça. A obra comece a ter mudança pelaquela fé que eu recebi. E com a boca se faça confissão, ou seja, a minha boca confessa a salvação de Deus. Minha boca confessa para que haja salvação. Eu falo disso com naturalidade, sem dúvidas, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será condenado. Porquanto não há diferença entre judeu, entre grego, porque nem mesmo um mesmo é só o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que eu posso dizer para você de todo o coração: você crê? Você crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador? Você crê? Essa é a sua fé? Pastor, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Então tome uma decisão agora, nesse momento. Você de perto, você de longe, de arrepender-se dos seus pecados. E o mais rápido possível. Você que está muito tempo já na igreja, você aprendeu, você já ouve disso faz muito tempo e ainda não desceu as águas. Põe para mim o WhatsApp na tela aqui. Você precisa, você necessita procurar um pastor que vai te ensinar essa verdade, se você ainda tem dúvidas. Porque o Nicodemos, sendo conhecedor tão profundo, ele também procurou Jesus. Procure alguém que vai te ensinar a verdade. Vá a uma igreja evangélica, cristocêntrica. Não vai atrás dessas ilusões, não, das luzinhas piscando. Não vai lá só porque está bonito, porque tem um telão de fundo. Não vai só atrás dessas coisas que tentam ludibriar a sua psique, sua mente, que te faz você entrar ali num transe mental. Não vá atrás disso. Está aqui o WhatsApp, procure a gente. Procure-nos para que possamos ensinar você e batizar você nas águas, para que você seja um filho de Deus. Creia nisso. Creia. Deixe tudo que você tinha, como Nicodemos fez, deixou a sua prerrogativa de autoridade, de poder e procurou Jesus. Deixe tudo de lado. Pondere agora, a partir desse momento, pondere o que você conhecia e o que você aprendeu agora. Se você puder, na rede social você pode ver e rever quantas vezes necessária for. E se tiver dúvidas, peça ajuda. Vamos estender com amor, com zelo. Porque todo que invocar o Senhor crendo será salvo. Desça as águas. Deixe de ser uma pessoa pecadora por causa das doutrinas. Procure Jesus, porque quem nascer da água e do Espírito tem direito à salvação. Oro rapidamente, meu tempo já acabou. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu oro por todas as pessoas. Peço, Jesus, que essa palavra ela fique mexendo dentro do coração dessa pessoa, até que então ela consiga compreender o que o Senhor quis falar com ela. Que essa pessoa seja perdoada dos seus pecados, Pai. Que ela se arrependa verdadeiramente e reconheça o Senhor como o único Salvador da sua vida. E eu peço, Jesus, que nestas águas sejam colocadas, ó Deus, a unção do céu. Que haja cura, meu Deus, aos que estão enfermos, aos que estão doentes, aos que estão acamados, aos que estão hospitalizados. Que a tua graça abundante alcance esta pessoa por essa oração. E ela seja livre, liberta, alcançada pelo teu poder. Que a tua graça seja, meu Deus, abundante nesta vida e que ela testemunhe o que o Senhor fez nessa hora. Pai, cure do alto da cabeça até a planta dos pés, desde a doença incurável pela medicina ou as doenças que são corriqueiras, que vão e que voltam. No nome de Jesus, nós determinamos que toda enfermidade caia por terra, saia, vá embora, em nome de Jesus. Beba comigo desta água e seja livre desta enfermidade, em nome de Jesus.